A nossa mensagem de hoje diz respeito à lei da igualdade, que consta do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Há vários temas dentro da lei de igualdade. Tem a igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdade social e prova de riqueza e miséria. Então a gente vai tentar esclarecer um pouco de cada coisa. Tá? Na igualdade natural, na questão 803, onde Allan Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? Ele responde, os espíritos: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Né? Dizei frequentemente: o sol é luz para todos, e enunciais assim uma unidade, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Tá? Então todos, né, estão sujeitos à mesma lei, né, de Deus, igualmente fracos, tá? Como nós nascemos, né, simples e ignorantes, somos fracos, né? E o corpo do rico, né, e do pobre, quando morre, eles se deterioram e se destroem da mesma maneira. Ninguém tem um privilégio porque é rico ou que é pobre, tá? Deus não concedeu superioridade natural nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos são iguais aos olhos de Deus, tá? Vale lembrar assim que a morte não é um fim. A morte não é um fim, assim como o nascimento não é um começo. Dá para entender, né? Que nós vimos de várias encarnações. Então a morte, que normalmente que as pessoas falam, não, morreu, acabou. Então é porque não tem assim um certo conhecimento. Porque se tiver um conhecimento da doutrina espírita, vai achar resposta para tudo aquilo que ele às vezes questiona, de dogmas ou paradigmas que ficaram lá para trás e ele não conhecia. Então a doutrina espírita vai explicar tudo isso daí. De onde que ele veio, por que ele está aqui, né? Para onde que ele vai, por que tanto sofrimento, tudo isso a doutrina espírita pode explicar. É como te diz na terceira revelação, né? Que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que está aí para esclarecer as pessoas. No item das desigualdades de aptidões, muitas vezes a gente pergunta assim: por que um é mais inteligente, um é mais inteligente, o outro é mais ignorante, é difícil para aprender, né? Então, na questão 804, Kardec pergunta aos espíritos: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Né? Então, os espíritos respondem: Deus criou iguais a todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempos e, conseguinte, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançado e da vontade com que obram, vontade que é do livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoam uns mais rapidamente do que outros, que lhes dão aptidões diversas. Necessário é a variedade de aptidões a fim de que possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, né? Assim cada um tem o seu papel a desempenhar. Ademais, sendo solidário entre si, todos os mundos, assim se faz necessário que habitantes de outros mundos superiores, na sua maioria, foram criados antes do nosso, né, venham habitar o nosso planeta, né, para nos dar exemplo. Pode acontecer. Uma pessoa que vem de outro mundo, mais desenvolvido, venha para o nosso
para nos ajudar, ajudar na nossa evolução. Na questão 805, continuando, né, no mesmo raciocínio, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Kardec pergunta. Quem sai de um mundo e vem para um outro mundo inferior, ele vai conservar as mesmas faculdades? Ou se aquilo zerou, né? Os espíritos respondem, sim, já temos dito que o espírito não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento, ajudá-lo a progredir. Ele pode sair de um mundo superior e vir para um mundo inferior, num corpo mais grosseiro, né, do que ele já teve, justamente para poder ajudar as pessoas aqui, como aconteceu, muitos, né, que vieram para cá. Assim, né, a diferença de aptidões não vem assim da natureza, se nasce com aquilo, né, com a natureza íntima de sua criação. Ela vem dos espíritos encarnados neles, espíritos que vêm de muitas encarnações, que já adquiriram muita experiência, né, e essas experiências, né, Deus não deu essas faculdades, né, desiguais para os espíritos, em diversos graus de desenvolvimento, estivessem em contato para que os mais desenvolvidos pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e para que a lei da caridade pudesse ser compreendida para se auxiliar uns aos outros. Esses espíritos vêm para o nosso mundo, né, um mundo talvez mais inferior, para poder nos ajudar. Então Deus não criou eles com aptidões assim, de inteligentes, aquilo. E são experiências adquiridas em várias encarnações, em outros mundos que eles vêm. Na questão, no item da desigualdade social, que a gente vê muito, né? Por que que uns são ricos, vivem uma vida tão tranquila e outros vivem numa miséria, né? Que a gente está acostumado a ver, tanto aqui como em outros países. Sempre a gente vê isso, uma desigualdade. Então, às vezes, a gente até acha uma injustiça, né? Por que que uns é tão pobre, tão miserável, e outros tão rico e vive tão abastado, sem problema nenhum? Engano nosso, né? Então, na questão 806, Kardec pergunta, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Então, ele pergunta se isso é uma lei de Deus, né? E os espíritos respondem, não, é obra dos homens e não de Deus. Ainda nessa questão, algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Eterna somente as leis de Deus, né? Nunca tem alguma, é a mesma coisa. Um espírito vai sofrer a vida inteira e eternamente? Não. Eternamente é só as leis de Deus. E ninguém vai sofrer eternamente. E não vês que dia a dia ele gradualmente se apaga? Gradualmente as desigualdades vão desaparecendo. Você pode pegar de 50 anos atrás para cá, já mudou muito, melhorou muita coisa, né? Na época da escravidão, por exemplo, né? De lá para cá, muita coisa já aconteceu de melhoria. Então desaparecerá, né, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de existir, então vai desaparecer essa desigualdade social e a gente vai poder tratar os outros, né, com mais solidariedade, de irmão para irmão. Na questão 807, continuando ainda nessa desigualdade social, o que pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Eu acho que nós já estamos cansados de ver isso, né? As pessoas que se acham superiores e buscam e procuram, com essa superioridade, oprimir as pessoas mais fracas, mais humildes,
Estamos cansados de ver isso. Os espíritos respondem: merecem anátema, quer dizer, merecem uma condenação. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Isso aí é a lei da reação e reação, tá? O que nós estamos cansados de falar isso aí, né? Se você planta, você vai colher aquilo que você plantou. Você não pode plantar maçã e colher laranja, né? No outro item, essa daqui é bem interessante também dessa lei. É a lei de prova de riqueza e miséria. Isso aí nós às vezes questionamos muito, né? Tem tanta gente rica, né? Tanta gente pobre que a gente vê que, poxa, tem hora que a gente até questiona assim. Muitas pessoas lamentam e questionam Deus, que por que acontece isso, né? Tem gente que tem tanto dinheiro, não poderia ajudar aqueles mais pobres, né? Tanta gente passando fome. Poderia, né? Mas na questão 814, Kardec pergunta: por que Deus a uns concedeu riqueza e poder e a outro a miséria? Bem interessante essa pergunta. Então, os espíritos respondem: para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nela, entretanto, sucumbem com frequência. Os próprios espíritos escolhem. Quando você está no estado de espírito, né? Você desencarnou, no estado de espírito, quando você vai retornar, reencarnar, você mesmo escolhe a prova que você quer, segundo, né, a permissão de Deus, né? E se ele foi rico, né, se ele foi prepotente, arrogante, às vezes ele escolheu para voltar numa situação mais humilde, para talvez se corrigir, né? Então, ele mesmo que escolhe. Na questão 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da riqueza ou da miséria? Difícil, né? Eles respondem, os espíritos respondem: são, no tanto, uma como a outra, tanto faz, uma como a outra, as duas são difíceis. A miséria provoca as queixas contra a providência, e a riqueza incita a todos os excessos. Normalmente a riqueza, ela faz com que as pessoas se revoltem contra Deus, né? Falei, isso não é possível, porque que é tanta desgraça, tanta coisa em cima de mim, né? Ele não tem essa capacidade para pensar que ele mesmo escolheu aquilo, ou ele está colhendo o que plantou, né? Tanto a riqueza como a pobreza, né? E os ricos, né? A riqueza, ela provoca excesso. Às vezes uma pessoa que é pobre, ele é humilde e tudo, ele tem aquela pureza, mas às vezes ele fica milionário de um dia para o outro. Então o que acontece? Os excessos. Aí ele começa a pensar, bom, eu podia fazer isso, fazer aquilo. Aí começa a prepotência, começa a humilhar as pessoas, porque ele tem uma posição social mais elevada. Então é onde acontece os excessos e a pessoa acaba sucumbindo, né, àquela prova que ele escolheu. A riqueza e o poder, gente, despertam todas as paixões que nos prende à matéria e nos distancia da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, né? Em verdade vos digo, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Tem essa expressão, né?
Nós temos um outro item aqui que a gente só vai complementar aqui, é a igualdade de direitos e da mulher. Na questão 817, Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? Os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então todos são iguais aos olhos de Deus. Não é porque é mulher, não é porque é homem, um é diferente do outro. Se o homem tem às vezes a força física, a mulher também tem outros atrativos, outras coisas que são mais do que o homem. Cada um foi feito para a sua determinada função. O homem para a coisa mais forte, para o trabalho mais pesado, a mulher, né, com as virtudes que ela tem, né, para ser mãe, né, para ser dona de casa, né, mas não só por isso, mas também tem a mesma inteligência que o homem para progredir, né, na administração, nas situações da vida que o homem às vezes acha que é uma coisa só de homem. Não, nós estamos cansados de ver que a mulher está em todos os setores do mundo aí. Já a mulher caminhoneira, a mulher na administração, mulher na escola, onde o homem achava que era só a participação dele, não, hoje a mulher está conseguindo se superar em todos os lugares. E tem a igualdade, gente, perante o túmulo. Na questão 823, onde nasce, né? Kardec pergunta, onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Às vezes a pessoa pede, não, eu quero quando eu morrer, eu quero um monumento, eu quero um funeral de primeira linha, cheio disso, cheio daquilo, né? Isso aí é a resposta que os espíritos dão a Kardec, é o último ato de orgulho de uma pessoa. Porque quando ele morre, o corpo morreu, só vai ficar o espírito. E ele só vai levar aquilo que ele fez aqui. Se ele fez de mal, ele vai levar aquilo, né, para se penitenciar e voltar a corrigir. O que ele fez de bom, ele vai levar. Esses são os méritos. Mas o restante é apenas um último ato de orgulho. Essa lei de igualdade, gente, tem mais alguns temas aí, mas a gente vai deixar por aqui. E para complementar, nós vamos no livro de Chico Xavier, né, Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. A minha agenda aqui. O Paulo uma vez falou, teve uma palestra aqui que ele falou sobre esse tema aqui. E eu achei bem a propósito colocar. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? João capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior de interesse egoístico. Então, essa vida que nós temos, né, ela é divina. Cada existência oferece aí uma oportunidade de você melhorar, né, de você vivenciar
para poder se aperfeiçoar, tentar melhorar no cada dia que passa, ser uma pessoa melhor, para fazer a sua reforma íntima. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer os desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Em todos os templos, gente, Jesus está na porta. Falou: o que você veio fazer aqui? O que você veio buscar? Isso é uma reflexão para a gente perguntar dentro do nosso interior: o que eu venho buscar aqui? Eu venho buscar paz interior, na paz interior, venho buscar tranquilidade. O que eu venho buscar? Muitas pessoas acham que um templo é para desfilar, acho que é para conversar outras coisas que não alheia ao seu propósito. Então Jesus pergunta: o que você veio fazer aqui? O que você busca? Então você vem buscar o quê? Conhecimento, sabedoria, valores morais, desenvolvimento espiritual, né? A maturidade, gente, moral e espiritual, e ser uma pessoa melhor. Ser melhor para o próximo, tá? Tentar melhorar no cada dia que passa. É isso, o que significa, o que veio buscar aqui, é isso, buscar conhecimento, né? E a doutrina espírita, ela mostra isso, gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só conhecendo, gente, é que nós podemos enxergar um pouquinho mais, porque normalmente eu acho que há tempos atrás a gente vivia na escuridão. Não tinha conhecimento de nada. Então a doutrina, pelo menos para mim, a doutrina espírita, ela veio me dar uma gama de conhecimento tão grande que eu consegui enxergar, vamos dizer assim, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Eu nunca sabia o que eu estou fazendo aqui. Eu achava que morreu, acabou. Não, eu consegui entender. Então a doutrina espírita, né, como diz Jesus, o Consolador prometido, né, que é a doutrina espírita, que veio dar uma luz diferente para todos que querem, né, se desenvolver e adquirir novos planos de vida. Eu agradeço a todos, né, por me ouvirem, perdoa aí os erros, né, mas a gente está tentando ser melhor a cada dia que passa. Vamos orar, gente. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui. Nós te agradecemos e lhe pedimos, Senhor, que abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que não puderem vir, e que o Senhor esteja conosco, esteja no nosso coração, em cada dia, a todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja.